Pois muito bem, nós estamos conversando aqui no Bom da Notícia com a juíza aposentada, juíza criminal, a doutora Selma Arruda. Agora, esse bloco, nós reservamos esse último bloco para falarmos de política partidária. Doutora Selma, a senhora vinha sendo assediada, né, para deixar a toga e ser candidata. O que é que te levou, primeiro, a vir para a política partidária? A senhora já fez um preâmbulo no primeiro bloco, né, que está insatisfeita com a situação brasileira, e agora também a escolha de um partido político, que é a coisa mais difícil do mundo, ideologicamente, a afinação com estatuto, com uma série de coisas de um partido político. Então, quando eu resolvi fazer alguma coisa em razão dessa minha insatisfação com a legislação e com a falta de seriedade que o Brasil está vivendo, sabe? Eu pensei, eu vou entrar para a política, mas primeiro critério que eu impus a mim mesma era de entrar em algum lugar que não tivesse pessoas envolvidas em corrupção. Era só o que me faltava, né? Aí não pode ser de outra maneira. Não tinha outra forma. Aí eu achei alguns partidos que realmente eram partidos com um histórico mais ou menos limpo, e dentre eles eu achei o PSL. Alguns eram partidos de esquerda e eu não sou uma pessoa que se você pode titular de esquerda, né? E o PSL é um partido de direita, tem vários componentes que são de extrema direita, mas tem pessoas como eu, por exemplo, que sou de direita moderada, né? E esse partido me atraiu por conta dessa questão. Ele tem algumas propostas bastante úteis, inclusive para o combate à corrupção, como é a questão do enxugamento da máquina estatal, né? Que é uma bandeira que as pessoas devem encampar, pensar, raciocinar a respeito. Quanto maior a máquina estatal, mais suja, mais gorda, mais difícil de ser transparente. Quanto mais enxuta, mais fácil de ser fiscalizada e, consequentemente, você evita muito a corrupção com esse tipo de programa ou, enfim, de modelo, né? A outra característica que me atraiu bastante foi a propositura do PSL no sentido de se resgatar valores morais e éticos que hoje estão perdidos, né? Resgatar valores familiares, resgatar coisas que talvez no nosso tempo, somos um pouquinho, né, mais velhos, era normal, era comum e hoje já não existe mais. Então, aquele respeito do filho para com o pai, né? No nosso tempo era muito comum você pedir a bênção para o seu pai de manhã e aquilo era bonito, seu pai te dava a bênção e você se orgulhava de fazer aquilo. Hoje é uma vergonha, filho nenhum faz. Não é que eu vou legislar obrigando o filho a pedir a bênção, não. Mas eu acho que a gente precisa recobrar. O respeito, sim, né? Precisa recobrar o respeito. Agora, isso não envolve uma série de coisas, doutora Selma. A gente fala da educação, né? Na minha época, a senhora é mais nova que eu, na minha época a gente não era obrigado. Era por educação na realidade. O professor ou a professora, mesmo no tempo de ginásio, veja bem, todos já praticamente adultos, o professor abria a porta da sala, todos nós nos levantávamos naturalmente, não tinha nada obrigado, naturalmente a gente se levantava. Hoje os pais não estão terceirizando a educação, terceiriza para a tia da escola, terceiriza para a babá, terceiriza para a TV. Os pais também não estão se afastando do dever de criação? Exatamente. Os pais se afastando, a escola fez muito também para abarcar aquilo, achando que era dever do Estado e não é, né? Esses movimentos de esquerda que entraram logo depois do final da ditadura, isso é coisa da nossa época, eles vieram exatamente com essa ideologia de tudo pode, tudo vale, entendeu? Então eu lembro que na minha época de segundo grau, as meninas já eram avançadinhas, elas já fumavam maconha, já faziam coisas que, assim, para a geração anterior seria um horror, né? Eu, graças a Deus, eu tive uma criação íntegra, idônea e nunca caí nessas coisas. Mas já foi o começo dessas gerações que hoje são mães e avós, cujos filhos e netos estão aí dando tapa na cara da mãe, estão mandando a mãe naquele lugar, o pai naquele outro,
né? Às vezes roubando os pais dentro de casa para poder satisfazer as suas vaidades ou a droga, ou seja lá o que for. E a gente sabe que isso é efetivamente a perda de valor moral. Outra coisa que tinha na nossa época, você deve lembrar, é que a gente cantava o hino nacional antes de entrar na sala de aula. E isso é bonito por quê? Porque você pega um amor arraigado à tua pátria, tá? Isso faz você pegar um amor arraigado à tua pátria. Duvido se 10 ou 20% das crianças hoje em dia sabem o hino do seu estado. Só vai ouvir o nacional na Copa do Na Mundo. Copa, as pessoas só sabem do hino por causa do jogo de futebol, isso é um absurdo. As pessoas E têm não que é uma gostar do coisa hino porque é o hino da piegas. pátria. Na verdade, não é uma coisa piegas, não é uma coisa de extrema direita, não é uma coisa. Não é. É você cultuar o amor pela tua pátria. Porque a partir do momento que tu gosta de onde tu mora, tu cuida daquilo. Você tem cuidado, você tem zelo. Então você vai cuidar mais do seu voto, você vai fiscalizar melhor as pessoas em quem você votou. Você vai ter esse amor transformado ou traduzido em ações que vão proteger efetivamente a nossa soberania. Foi isso, ou foi por isso, ou é por isso que a senhora optou pelo PSL do Bolsonaro? Exatamente, foram esses dois fatores. Além do que o Bolsonaro tem algumas ideias com as quais eu concordo efetivamente. Quais são as teses que a senhora concorda? Porque existem controvérsias. O seu presidente aqui é dono de dezenas de controvérsias. De que a senhora fala em direitos, de uma série de coisas. Isso. O professor Vitório Gale, que é o presidente do PSL aqui, ele é contra, ele é homofóbico, pelo menos se aparenta como homofóbico. Pode não ser, mas todas as declarações dele nos levam a crer que ele seja homofóbico. Ele já brigou com o Mickey, já brigou com a Mini, já brigou com uma série de gente que não tem nada a ver. E agora, mais uma outra guerra. Ele entra com um projeto de lei proibindo a tutela de crianças desamparadas por pessoas do mesmo sexo, que já foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que é conviver com esta... Eu acho que é conviver com a democracia, né? As pessoas estão no mesmo partido, não quer dizer que elas têm que pensar todas iguais, ninguém é gado, né? Agora, eu te asseguro que com toda a vênia que eu tenho pelo deputado Vitório Gale, se esse projeto sai da Câmara e vem ao Senado, o meu voto ele não conta, porque isso não tem nada a ver com o que eu penso, eu não acho que é por aí que funciona. Ao contrário, eu acho que se a adoção é feita para fazer o bem para a criança, né, o que importa é você analisar, sejam homens, mulheres, sejam héteros ou homossexuais, se aquelas pessoas têm condições psicológicas e morais e financeiras para criar aquela criança. Porque está cheio de criança por aí que sofre maus tratos, abandono e até morre na mão de casais normais, casados, pessoas que casaram, né, na igreja. Então, não é a condição sexual sua que vai impor uma conduta moral. Ao contrário, eu penso que toda adoção, sim, assim como toda família, se tiver apresentando problemas, ela tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada. Agora, daí a você separar entre homos, héteros, solteiros ou casados, aí eu já não concordaria. A senhora também, então, tem discussões internas, né? Sim. Não, divergências internas. Divergências, discussões saudáveis, né? Discussões saudáveis. Beleza. A senhora, no início da nossa conversa, falou que é adepta e vai lutar por um Estado enxuto, sem gordura, diminuir realmente o peso do Estado. O PSL defende o liberalismo econômico. Qual que é a sua opinião que a senhora pode dar nesse liberalismo econômico falado pelo PSL? Olha, o liberalismo econômico é você o Estado deixar as pessoas trabalharem sem atrapalhar. Hoje em dia se tarifa tudo, se proíbe tudo, se burocratiza tudo. As pessoas que estão trabalhando em prol de um desenvolvimento do país, elas acabam ficando amarradas na burocracia, na cobrança de impostos, na taxação exagerada. Então, eu acredito que o correto seria um imposto único, já existe discussão sobre isso, a gente sabe, mas é uma das bandeiras do PSL, que seja imposto uma taxação única e a partir dessa taxação única, as pessoas tenham liberdade para trabalhar da forma como melhor lhes aprouver. Isso serve para
o homem do campo, para o empreendedor, para o autônomo, para as empresas em geral. Acho que o Brasil até deu um passo ainda modesto, mas um passo importante com relação a isso, quando agora reformou a parte das leis trabalhistas, já permitindo acordos entre patrões e empregados, né? Permitindo que as coisas não fiquem tão engessadas e com isso, obviamente, a longo tempo, a longo prazo, conseguindo maior emprego, maior acesso das pessoas ao mundo produtivo. Perfeito. Eu queria fazer um 3 em 1 aqui agora. A senhora é contra a ideologia de gênero? A senhora é contra as cotas que resultam na divisão, seja em função de gênero, opção sexual, raça, cor, já que o PSL é contra? E a redução da maioridade penal? Liberação da maioridade penal, liberação do porte de arma e fim da campanha do desarmamento. Vamos fazer a colocação de 3 em 1. Correto. Olha, com relação à campanha do desarmamento, eu sou frontalmente contra. A minha carreira no judiciário me fez concluir que a gente tem leis que são só no papel que servem. Você não pode se armar, parabéns, mas você vai se deparar com N indivíduos na rua que estão armados, eles vão te assaltar, eles vão roubar seu carro e você não vai ter como se defender. Isso é muito perigoso, né? Então, eu sou a favor, sim, do armamento, principalmente para que sirva de proteção contra ataques à sua propriedade, ataques à sua residência, à sua família. Acho que as pessoas têm que passar por isso. Não é um desarmamento, não é um armamento irresponsável de você botar uma banquinha lá no centro vendendo fuzil, não é isso. As pessoas têm que comprar, têm que se cadastrar, elas têm que ter um perfil sem antecedentes criminais, sem violência. Óbvio, se isso tudo for respeitado, o armamento eu acho que é a melhor solução para o povo, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, da forma como está, a segurança pública não dá conta, ela não dá conta, né? Com relação a ideologias de gênero, eu não sou contra, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que isso está sendo muito mais ressaltado do que deveria. Se as pessoas achassem normal você ter o direito de escolher a sua sexualidade, para que falar tanto nisso? Para que falar tanto nisso? Eu acho que quanto mais você traz isso como bandeira, mais você atiça o preconceito. Entendeu? Eu acho que as coisas têm que ser tratadas com naturalidade. Quando as pessoas me perguntam, doutora, qual é a sua mensagem no Dia da Mulher? Eu acho o Dia da Mulher o fim da picada, sabe? Porque só não tem o Dia do Homem, né? Então o Dia da Mulher é uma discriminação contra a mulher, né? É uma data que se fala, que se comemora, etc. Mas eu penso que se nós fôssemos efetivamente iguais, não teria esse dia não aconteceria. Da mesma forma as cotas, entendeu? As cotas são boas para remendar uma situação, digamos, nos últimos 20 anos a educação para pobres, para negros, enfim, ela não foi do mesmo nível do que a educação da classe média, beleza? Então, durante 10 anos vai haver cota, mas nós temos que melhorar o ensino público para daqui a 10 anos para com esse negócio de cota. Está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo concorre igual. Então, a gente não pode pensar de uma forma simplória. A cota é uma discriminação. A cota é uma discriminação clara. A cota é uma discriminação clara. A gente precisa dar condições de igualdade para todas essas pessoas de forma que não precise de cota. Verdade, é uma verdade verdadeira. A senhora é a favor ou contra a divisão do Mato Grosso? Olha, são assuntos que virão a senhora nos 8 anos de Senado, com certeza. Uhum. Eu sou muito a favor da divisão de Mato Grosso. Aliás, a senhora é a favor? A favor. Eu acho que nós temos um estado muito grande, tá? E muito rico, né? E que é tratado, ele é vivido de forma diferente. Se você for, por exemplo, para aquela região de Lucas, Sorriso, Sinop, você tem um comportamento da sociedade completamente diferente do comportamento aqui da Baixada, dos costumes, da forma como as coisas são feitas. Então, se houvesse essa divisão, eu sei que ela iria gerar, em tese, né, um gasto para o Estado por conta de toda a estrutura estatal que teria que se formar ali. Mas dentro de um pensamento de Estado mínimo, tá? Dentro de um pensamento de Estado enxuto, a despesa compensaria o desenvolvimento, porque aquele Estado teria autonomia para se autogerir.
os dois estados. Tanto é que isso aconteceu com o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e hoje você vê o que é a potência de Mato Grosso do Sul, né? E a potência que é o Mato Grosso também, nessa divisa. Mas nós estamos prejudicados por conta dessas administrações equivocadas que vieram. Das nossas administrações, exatamente. Sim. Mas o povo fez do Estado um Estado próspero como esse aqui. Com certeza. Como a senhora cita, realmente é um Rio Grande do Sul, é o sul do país. Que a gente pode fazer uma comparação de Mutum para cima, ou de Diamantino, uma parte de Diamantino para cima, nós temos o sul do país dentro desse estado de Mato Grosso. E é uma realidade completamente diferente da nossa aqui. Tá, eu vou coçando a língua aqui para uma pergunta, né? Muito se fala que o voto é comprado. R$30, R$50, 1.000 tijolos, uma série de coisas. A senhora vai encarar esse eleitor. O que a senhora vai falar? Não, doutora Céu, eu voto pela senhora, você vê, eu estou fazendo um puxadinho lá em casa, tem que acabar, a senhora... E aí vai falar assim, ainda vai falar dessa maneira, a senhora me dá um adjutório, quero... Como é que a senhora... Que resposta a senhora vai ter para o eleitor que vier para sangrar, para pegar dinheiro? Olha, infelizmente, desse eleitor, a gente não pode esperar muita coisa, né? Porque com tudo que está acontecendo no Brasil, as pessoas ainda não entenderam que vender voto é a pior coisa que a pessoa pode fazer para si mesma. Se acha que R$50 pode resolver a sua vida hoje, então aguarde, vote no cara que te dá R$50 e vamos ver o que acontece amanhã. É muito comum essas coisas acontecerem, mas eu acho que a população brasileira, a população mato-grossense, nessa eleição, acho que não cai fácil nessa história, não. A senhora vai chegar no Senado 1º de janeiro do ano que vem, 2 de fevereiro, né? Do ano que vem, com uma reforma muito discutida, contestada e que vai mexer com todos nós. Vai mexer com a população brasileira de uma maneira geral, que é a reforma da Previdência. A senhora está preparada para discutir a reforma da Previdência? Com certeza. Eu sou frontalmente contra vários pontos da reforma, como a questão da idade, como a questão de direitos que já estão adquiridos, ou como a questão de direitos que estão pré-adquiridos, uma expectativa de direito que se tem, grande parte das pessoas tem uma expectativa de direito, e mesmo com relação àquelas que não têm, eu vejo que a previdência social é perfeitamente sustentável se você tomar por conta o número de pessoas que não chega a se aposentar por conta dos índices de violência, de acidentes de trânsito e tal. Essas pessoas contribuem, mas não chegam a se aposentar, elas morrem antes, não é isso? O que está sendo feito do dinheiro dessas pessoas? Se as outras recolheram suficiente para custear a sua própria aposentadoria, o que está sendo feito do dinheiro dessas outras que contribuíram e não vão usufruir? Tinha que ter superávit e não déficit, né? Se é que existe déficit, eu sou capaz de apostar com você que temos ali na Previdência uma caixa preta talvez igual ou maior que a da Petrobras. Então, se a gente constata que esse dinheiro que está faltando na Previdência é fruto de desvio, nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de culpar ou de penalizar a população por conta de uma coisa que ela não fez. Uma outra coisa que a sociedade está criticando e muito é o auxílio moradia. Auxílio moradia e auxílios recebidos pela Justiça, pelo Ministério Público, Tribunais de Contas e parlamentares. Eu quero embutir aqui também mais uma pergunta aqui, aproveitando o auxílio moradia e outros penduricários que nós comentamos, qual é a avaliação para a indicação do TCE, TRE, STJ e STF? O que a senhora pondera nisso? Eu gostaria de estar um dia no Senado para poder sabatinar essas pessoas, sabe? Porque elas são sabatinadas pelo Senado, né? Então, ainda que não mude esse sistema, que a gente não consiga fazer isso até a próxima substituição, eu tenho certeza que eu sabatinaria essas pessoas de uma forma que dificilmente, exceto se elas tivessem mesmo muito conteúdo jurídico, elas conseguiriam ser aprovadas. E essa forma de ingresso pela janela, uma vez eu estava na magistratura, até já respondi indagações na corregedoria, porque eu falei que desembargador, ministro, entra pela janela. E entra pela janela, agora eu posso falar, né? A gente sabe que entra por indicação política, por estratégia política. Eu vou botar você aqui hoje, porque quando eu sair eu vou perder
enfim, as minhas prerrogativas, e aí eu vou ser processado e você vai estar ali para segurar a minha bronca. Essa é uma troca de favores indecente, imoral e tem que parar de acontecer, né? Não é à toa que o STF hoje protagoniza os maiores escândalos que nós temos, como você disse no começo da reportagem, são 200 milhões de ministros aí, de Hoje juristas. o brasileiro está com... Hoje o brasileiro está, e está vendo, graças a Deus, está vendo que a coisa está sendo feita da forma errada. E que cobrando. é 2 pesos e 2 medidas, que as coisas não são claras, que elas não são técnicas, que se fosse para uma pessoa comum, a justiça não seria a mesma. Aliás, a justiça nem chega lá para as pessoas comuns, né? A justiça, não se tem dinheiro para chegar até um Supremo Tribunal Federal por conta de custos, por conta de advogado e por conta de toda uma burocracia. Mas, então eu vejo que essa forma de ingresso é absolutamente equivocada, a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer essa alteração constitucional para evitar que isso aconteça. Com relação a auxílios, que você me perguntou, né? Olha, um magistrado hoje, eu ganhava bruto R$28 mil por mês. Eu ganhava líquido, acho que salvo 26 ou... Não, mentira, bruto acho que era um pouco mais. Bruto devia ser 30 e poucos e dava líquido 20 e poucos. Tá. Eu não vejo que isso seja um salário baixo, como se a gente alinhar por baixo, mas também não vejo que seja um salário alto, principalmente para uma pessoa que, como eu, tem que andar com seguranças, tem que morar num lugar relativamente um pouco mais caro, né? Eu tive que sair da minha casa, que era uma casa de bairro, para morar num apartamento. Isso tem custo e a minha bagagem intelectual também tem que ter custo e tem que ser bem remunerada. A questão dos auxílios, evidentemente que ela deve ser decidida e muito provavelmente o STF deve suprimir isso, assim como também tem um projeto de lei para suprimir isso, mas no projeto de lei não contaram para ninguém que está dito o seguinte: vamos acabar com os auxílios moradias, exceto para os cargos eletivos, ou seja, exceto para nós mesmos, né? Ou seja, Verdade. fizeram o carnaval todo, vão continuar com Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vão continuar com os próprios auxílios, mas vão fazer questão de tirar do juiz, vão fazer questão de tirar do promotor, porque existe toda uma conspiração contra essas duas forças que estão trazendo à tona esse mar de corrupção que está lavando o Brasil. Isso aconteceu na Operação Mãos Limpas, tá? É uma estratégia de enfraquecimento das instituições que podem vir a punir essas pessoas. Então, isso aconteceu na Operação Mãos Limpas e está, infelizmente, se repetindo aqui no Brasil por conta dessas organizações criminosas que estão infiltradas no Poder Legislativo. Não abusando da sua boa vontade, e para fechar essa nossa conversa gostosa, a pré-candidata Selma tem que tipo de pré-projetos para levar para Brasília? Olha, eu pretendo, nesse primeiro momento, percorrer o Estado e ouvir as indagações das pessoas, ouvir os reclames, o que está faltando, o que as pessoas gostariam que fosse feito nas escolas, nos hospitais, nas comunidades, até nas menores que eu puder ir visitar, eu pretendo lá ouvi-las, e depois sim formar um projeto próprio. Por enquanto, nós estamos num momento de divulgar os nossos conceitos. Então as pessoas já sabem, você tem me ajudado muito nisso, porque você tem me dado a oportunidade de falar várias vezes sobre isso. As pessoas já sabem que a Selma é contra a corrupção, as pessoas já sabem que a Selma é a favor do desarmamento, as pessoas já sabem que a Selma não é homofóbica, ao contrário, as pessoas já sabem que a Selma é contra a pena de morte, não é a favor de matar ninguém. Aliás, imagina você, um magistrado, assinar: determino que fulano seja morto amanhã por uma guilhotina, né? Que magistrado tem que ser esse para fazer uma coisa dessas? Não existe. Magistrado, a minha mãe é a favor da pena de morte e ela diz: filha, você tinha que ser a favor também, porque você é juíza, você mexe com essa bandidagem. Eu falei: mãe, quem traz ao mundo é Deus e é só Ele que tem o poder de tirar. Não seria eu que ia me arvorar com todo esse poder. Então eu sou absolutamente contra a pena de morte, mas eu sou a favor da prisão perpétua, porque existem casos em que as pessoas mesmo não têm condições de ser colocadas de volta. Não há recuperação. Não há recuperação. Se você
perceber, por exemplo, casos como o desse menino que foi estuprado e depois o rapaz cumpriu a pena, saiu em progressão de regime, ele acabou matando, estuprando um outro menino. Então, uma pessoa dessas, ela não pode ficar. E a gente sabe que pela legislação atual, já ele vai estar de novo em condições de ir para o regime semiaberto e já a sociedade aí toda à mercê da ação dessas pessoas. Então, eu estou nesse primeiro momento tentando apresentar essas ideias iniciais, formalizando alguns pontos com os quais eu concordo ou não, conforme as pessoas perguntam, mas um projeto efetivamente, uma coisa mais concreta, eu quero produzir a partir do que venha das pessoas. Na campanha, realmente. Exatamente. E mesmo na pré-campanha, né? A gente pode agora caminhar pelo Estado e ir ouvindo da sociedade aquilo que é necessário. Ok. Doutora Selma, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigada. Desnecessário dizer que foi um prazer e uma honra conversar com a senhora aqui no Bom da Notícia. A honra foi minha. Um abraço aos internautas aí, estou à disposição e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, senhora, por esse papo gostoso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.